Fala galera, então dando continuidade ao nosso assunto sobre o mercado, os mercados e competições, vamos falar agora dando continuidade à lei da demanda. Nós já vimos no vídeo anterior o gráfico da lei da demanda, que é uma relação inversa entre preço e quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade, então quando a gente altera o preço, a gente só tem mudança em cima do ponto, né? Em cima do ponto dessa curva de demanda. E a gente só citou todos os fatores que podem influenciar ali na curva, né? Na lei da demanda, que é a renda, o preço de bens relacionados, os gostos, expectativas e o número de compradores. E neste momento agora nós vamos ver então como que todos esses fatores vão influenciar então nesse gráfico, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui falando então o primeiro exemplo que a gente vai dar é o de renda. Então beleza, se a gente alterar a renda, como vai ficar esse gráfico, essa curva da demanda? Então, o que acontece? A gente estava falando que a demanda é a nossa procura, né? É a procura por um bem, por um objeto. Nós como os consumidores. Então, se a gente aumentar a renda, o que será que vai acontecer com a curva da demanda? O que vai acontecer com a demanda? Bom, você pode pensar o seguinte: se você tem mais dinheiro e você pode gastar esse dinheiro, você quer gastar esse dinheiro, então a sua demanda aumenta. Então, toda vez que você tiver um aumento de renda, você vai ter um aumento da demanda. Só que eu falei de aumento de preço? Não, eu falei só de aumento de renda. Então, se a gente tem lá o nosso gráfico de preço por quantidade, que não mudou, né? E a gente já sabe que é uma relação inversa, a gente já sabe que é uma reta decrescente. Se o preço não muda, eu não posso tirar simplesmente mudar o ponto em cima da reta. Se a renda aumenta, a demanda aumenta. E o que significa fazer isso no gráfico? A gente desloca a curva da demanda para a direita. Então, a nossa nova demanda vai ser aqui, deslocada para a direita. Toda vez que a gente tem um gráfico, preço-quantidade, e a gente quer falar que essa quantidade aumentou, a gente leva para a direita. Se a gente quer falar que diminuiu, a gente leva para a esquerda, tá? Sempre assim. Se aumentou, direita. Se diminuiu, esquerda. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, falando de todas as influências que a gente pode ter. Então, aumentou a renda, aumentou a demanda. Se aumentou a renda, esse gráfico vai ser deslocado para a direita. É simples assim. Se diminuiu a renda, vai diminuir a demanda, então vai ser deslocado para a esquerda. É simples assim, beleza? Então, esse foi a renda. Agora a gente vai falar sobre o preço de bens relacionados. Preço de bens relacionados. O que é isso? Aí a gente precisa entender o que é um bem, o que é um bem complementar e que é bem substituto. Bem complementar é aquele bem que você vai consumir sempre em conjunto com o outro. Por exemplo, vamos falar aqui sobre o cachorro-quente. Bom, o pão, se você sai para comprar o pão do cachorro-quente e a salsicha para formar um cachorro-quente, eles são complementares, ou seja, eles se complementam. Então, se o preço do pão sofrer uma alteração, automaticamente a demanda da salsicha vai sofrer uma alteração. Porque se o pão ficar mais caro, você vai comprar menos pão.
E, consequentemente, você vai comprar menos salsicha para o seu cachorro quente. Entendeu? Da mesma forma, se você só come pão de sal, pão francês com manteiga, só. Então, se a gente considerar que todos os brasileiros fazem isso, todos os brasileiros só comem o pão de sal com a manteiga. Se o pão de sal aumentar o preço, eu vou comprar menos pão de sal. Se eu comprar menos pão de sal, para que eu vou comprar um monte de manteiga se eu só como a manteiga com o meu pão? Então, se o preço do pão aumentar e eu passar a consumir menos pão, automaticamente eu vou comprar menos manteiga também. Então, o bem complementar é isso. Quer dizer que se você consome mais de um, você vai consumir mais automaticamente do seu complemento. Se você consome menos de um, automaticamente você vai consumir menos do seu complemento. Então, o preço de um vai alterar na demanda do outro. Então, vamos considerar aqui o gráfico nesse primeiro exemplo aqui da salsicha. Vamos supor que esse é o gráfico de demanda da salsicha. E aí a gente fala que o pão de cachorro quente, ele aumentou o preço. O preço do pão aumentou, então a quantidade demandada do pão diminuiu. Não é assim que a gente viu no outro vídeo? Então, se a salsicha é o complemento do pão e eu diminuir a quantidade de pão, automaticamente eu diminuo também a demanda pela salsicha. Então, se a demanda vai diminuir, mas o preço da salsicha não mudou, eu vou ter que deslocar este gráfico para a esquerda. Simples assim. O gráfico da salsicha, de demanda da salsicha, vai ser deslocado para a esquerda, porque a demanda pela salsicha vai diminuir por causa da demanda do preço do pão de cachorro quente. Aproveitando, então, já que a gente explicou sobre o bem complementar, vamos explicar sobre o bem substituto, beleza? E o bem substituto, querida? Onde fica nessa história? Bom, se o bem complementar é um bem que complementa o outro, o bem substituto é um bem que substitui o outro. Ah, muito sábio falar isso, né? Então, vamos lá. O bem substituto é isso mesmo, um substitui o outro. Faz de conta, então, que para você, manteiga e margarina é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, manteiga e margarina. E aí, vamos analisar a manteiga e a margarina. Se o preço da margarina é a mesma coisa, e detalhe, e você só consome margarina se você não tiver manteiga, beleza? Tá entendido? Então tá, aí vamos supor que o preço da manteiga subiu. Se o preço da manteiga subiu, e já que você é mão de vaca e não vai querer comprar ela mais cara, e a margarina funciona da mesma coisa e o preço dela não mudou, mas já que da manteiga subiu, quer saber? Eu vou comprar a margarina. E aí você vai lá e substitui a sua manteiguinha pela margarina, entendeu? E aí, no gráfico de demanda de preço por quantidade da querida margarina, se você vai comprar margarina agora, a demanda da margarina vai subir. Então, o gráfico vai ser deslocado para a direita. Um exemplo dentro da nossa realidade de nutricionista. Vamos supor que eu, como consumidora, estou caçando uma nutricionista para poder consultar. Estou procurando, então, quero consultar com uma nutricionista. E a nutricionista A, para mim, é a mesmíssima coisa da nutricionista B. Sabe? A Ana Paula é igualzinha a Beatriz. É a mesma coisa. O tratamento das duas é exatamente igual. Exatamente igual. Se é exatamente igual e o preço também tá igual, e aí eu fico, bom, tanto faz pra mim eu consultar com a Ana ou consultar com a Bia. Tanto faz. Só que aí deu a louca na Ana e a Ana foi lá subir o preço dela. Ah, mas a Ana subiu o preço. Aí eu olhei assim, ah, é? Você subiu o seu preço? E pra mim a Bia e a Ana é a mesma coisa? Então tá. O que acontece com a demanda pela consulta da Bia?
Ah, eu vou querer consultar com a Bia, você e todo mundo. E aí, então, aumenta a demanda, então, do gráfico de consulta da Bia. Entendido? Então, é isso. Preço de bens relacionados é assim que vai mexer com o gráfico de demanda. O que você tem que saber? Bem complementar, bem substituto. Complementar, um complementa o outro. O que acontecer com um bem vai acontecer com o seu complemento. Bem substituto, um substitui o outro. O que acontecer com um vai acontecer o contrário com o seu substituto. Toda vez que você deslocar o seu gráfico para a direita, quer dizer que você está falando que a demanda aumentou. Toda vez que você deslocar para a esquerda, você está falando que a sua demanda diminuiu. Isso no gráfico de preço por quantidade de determinado produto que você está dizendo. Beleza? Vamos dar continuidade no outro vídeo para poder eu te explicar. Voltando lá na explicação da renda, eu quero te explicar o que é um bem normal e um bem inferior, beleza? Eu vou falar isso no outro vídeo. Fique atento, até lá.